Este programa é livre para todos os públicos. Olá, gente boa de todo o Brasil e de todo o mundo. Todo programa o cara fala isso. Sim. Já virou chavão já. É. Gente boa de todo o Brasil e de todo o mundo. Eu falo com gosto isso, porque eu sou do tempo em que tinha só a rádio e pegava muito bem até metade das arminhas do cemitério. Metade eu ouvia, a outra metade não ouvia, do outro lado da rua não ouvia. Então, era 1 quilowatt, menos de 1 quilowatt. E 1 quilowatt. E os nossos convidados do programa de hoje têm tudo a ver com essa conversa também. Opa. Não é isso? Você está muito bonita. Obrigada. Olha, esse preto com esse azul e os seus olhos verdes. Aqui é da Canção Nova. Da Canção Nova, esse azul? Esse azul. É. Ó, Nossa Senhora Aparecida, achei lindo. Tá. Como é que, tipo Homem-Aranha? É, pode ser. Mas ficou muito legal. Como é que chama? Ele tem um nome, não tem? Ah, bordado. Você viu, gente? Eu tava, onde é que está o não é? Faz isso aí pra gente ver. Olha que ideia, que lindo. Legal, né? Ficou muito bom. Ficou muito bonito. Parabéns. É isso mesmo. Mas o tema do nosso programa hoje, amor, é o amor tudo suporta. Gostei do amor. É, o amor Amor tudo suporta. paulistana, né? E vamos começar já com uma frase do Monsenhor Jonas. Frase do Monsenhor Jonas. O amor vencerá. Olha, que esse é lindo, o nome de programa nosso. Frase nome que virou disco. música. Virou música. E olha, eu lembro o dia que ele chegou lá em Careias. Olha, eu fiz uma música, vamos ensinar pro pessoal. Ai, meu Deus, falar. E foi essa música. Mas os nossos convidados. Os nossos convidados muito queridos, né? Ela, a mesma carinha de sempre. Meu Deus, que menina linda, né? Esse marido dela não é bobo, não tem nada, né, bem? Não tem nada. Estamos aqui com o Vanderlei e a Juliana Xavier, Vanderlei Nunes. Bem-vindo, queridos. Obrigada. Vamos São nossos vizinhos, assim, ó, na rua de cima, assim, É né? mesmo. Do Vale do Sol, o lindo Vale do Sol. Nós moramos num vale muito bonito, né? Maravilhoso. Vale encantado, nós é encantado, porque é muito lindo lá. Eu acho que o vale lá não é nem sol, né? É vento, né? É vento. Vale Tá vento bastante. também. Já Também. levantou Mas tem muito sol. o telhado da minha garagem, já foi uma vez por esse vento aí. Espaço. Muito bonito, uma terra muito boa. Lá, olha meus mamões, minhas berinjelinhas, olha como é que produz, né? Era uma fazenda antes, né? Muito bem irrigado. Muito bem, estamos muito felizes com vocês aqui. Quantos anos de comunidade, Vanderlei? Olha, Nelsinho, eu tô na comunidade, eu vim pré-noviciado, né? 99. 99. É. Na verdade, eu fiz agora, no 7 do mês passado, 24 anos. 24 anos de Comunidade. E a Juliana? 23, porque foi assim, a gente fez o mesmo tempo do noviciado, que é hoje chamado discipulado, né? Como eu já estava trabalhando aqui, muito envolvida em Cachoeira Paulista, aí eu não fiz o pré. Então ele Eu teve fiz o essa pré. etapa em Aracaju, né? Aracaju. E aí depois vivemos a mesma turma de noviciado. E Né? vocês combinaram antes, se encontrar antes aqui na Canção Nova, vamos encontrar lá? Não, não. Não. Não, a gente... Vocês conheceram na Canção Nova? É, a gente Como é que vocês se conheceram? Olha, antes da gente se conhecer mesmo, teve uma vez que ele veio cortar cabelo aqui na comunidade. Olha. Um serviço voluntário, né? Que ele sempre trabalhou como cabeleireiro e tal. E aí, vindo, assim, ofertar esse serviço, como eu estava bem engajada, né? Quase com o pé dentro, assim, o pessoal falou, Juliana pode ir, vai lá também. Aí eu entrei na fila lá dos missionários para cortar. Alguns colaboradores acho que cortaram também. E aí, era ele que estava lá cortando, mas assim, eu nunca imaginei, né, que seria o meu esposo. E aí depois, no tempo do caminho vocacional, a gente, a gente não fez amizade no tempo do caminho, porque a gente vai fazendo amizade com algumas pessoas, né, então no tempo do caminho a gente se via, era oi só e tal. E no noviciado, sim, em Queluz, aí a gente fez amizade, né, aí a gente foi se conhecendo, mas muito como amigos ainda, né. O sentimento foi outro tempo. Que coisa, né? Olha, E você é de onde, Vanderlei? eu sou de Resende, do Rio de Janeiro. Pertinho. Pertinho. Puxa. E eu, quando vinha para cá, eu assim, encontrei com Jesus, né? Aquele encontro pessoal com Jesus. E aí eu quis fazer, dar o meu 10%, aquilo que eu queria, dar minha, como fala O assim? dízimo, né? O dízimo, dar meu trabalho. Isso.
Aí eu encontrei a comunidade Canção Nova. Aí eu vinha de 15 em 15... Na verdade, eu vinha de mês em mês. Aí não dava mais, vinha de 15 em 15 dias. Aí não deu mais, eu não consegui vencer, passei e vim toda semana. Toda sexta-feira ou quarta-feira eu vinha, por ser um dia também de jejum. Eu aproveitava, né, para rezar, doar e... Cortava cabelo em jejum. Jejum. Isso aí é bom o corte, não ficava ruim, não. Não, ficava ótimo, porque ficava na unção. E entre os seus clientes, tem um cliente muito especial. Muito especial. Quem é ele? Que se cortava o cabelo também, cortou. Todo o tempo que eu vivi na Canção Nova, inclusive em 99, quando eu estava em Aracaju, esse cliente também estava comigo lá em Aracaju. Ele foi numa missão, pregar um retiro, um encontro num ginásio lá em Aracaju, foi um dos grandes eventos lá em Aracaju. E nessa data, esse cliente chegou lá para cortar o cabelo. Sabe quem é esse cliente? Olha a minha cara, quando eu falo o nome dele. Quem é esse cliente, Juliana? Monsenhor Jonas Abel. Olha só. Que privilégio. Entre todos, né, eu tive essa graça de cortar o cabelo, uma coisa, um dom, né, um serviço prestado. Colocado a serviço, né? Coisa Eu linda. sei que, assim, às vezes a gente quer enaltecer, engrandecer, né? Para mim foi uma graça de Deus ter ele próximo, né, nesse tempo todo. Até ele também, foi Monsenhor Jonas, né, que um dia, quando o Padre Léo estava no hospital lá em São Paulo, falou assim, eu tenho um filho que é cabeleireiro, Léo, você não quer cortar o cabelo? Eu vou pedir para ele vir aqui. Aí eu atravessei toda a Paulista com a Luzia, eu estava dirigindo o carro, a gente foi até o hospital e eu cortei o cabelo do Padre Léo também, quando ele já estava no seu leito de dor, de Olha sofrimento. só. E daí, quando ele raspou a cabeça, o Vanderlei raspou a também? cabeça do Padre Léo também, né? Nossa, essa história pra você contar para os seus filhos Mas o isso resto da daí- vida, hein? É um testamento seu, É um né? testamento. Tem Uma muito. graça de Deus, né? Graças. Juliana, você faz o que? Você trabalha na rádio, né? Gente, Sim. a Juliana é a mais bela voz até a voz sorriso. Poucos falam isso, né, antigamente, a voz natural. Ela fala sorrindo, né? Eu curto muito, eu escuto bastante. Eu também curto. Escuto bastante. E essa voz sorriso é uma raridade hoje em dia. Quem tem essa voz sorriso? A Jamile tinha essa voz sorriso. A Patrícia Cabral tem essa voz sorriso, né? A pessoa fala, você vê ela sorrindo, né? Isso, nos dias de hoje, é tão bom, né? Quanto tempo você trabalha como apresentadora na rádio, Juliana? Olha, deixa eu só pensar aqui, em 2006, não, que eu trabalhei direto foi em 2006, quando eu estava em São Paulo, que daí eu já estava uma profissional, né? Porque a gente vai fazendo uns bicos assim, né, como missionário, e em São Paulo, né, precisava de uma pessoa que já tivesse, né, essa experiência, e aí eu peguei firme lá. E é interessante que eu me descobri, eu nunca imaginei, né, que eu gostaria tanto de comunicar, e tem muito a ver com o nosso carisma mesmo, né? E Anunciar o o evangelho. seu programa, que horário mesmo? É 9h30, após o Sorrindo para a Vida. Posso Sorrindo para a Vida. Canal 96 que ele chama. E hoje em dia tem, o pessoal assiste também, vê o vídeo, mas antigamente o pessoal ia na rádio e falava assim, quem é você? Aí falava assim, eu sou o João. Ah, e você? Eu sou a Maria. Você é a Luzia? Aí, né? Ou então falava assim, não, senhor. Aquela decepção, né? Quando eu conheci ao Que vivo. tem a noção só da voz, né? A pessoa imagina, Imagina. né? Imagina, faz uma imaginação Uma toda do senhora doutor. Aí quando imaginava- encontra, fala, não esperava que fosse assim, né? Uma vez uma senhora foi à mais rádio magra, e olhou né? para mim e falou assim, nossa, eu imaginava você louro, cabelo, olhos azuis. E ela ficou meio decepcionada. Mas hoje Mas- tem o evento também que vocês também transmitem por vídeo, não transmite? No YouTube ou no... Sim, a gente faz. Tem As lives, né? a gente faz live, a gente grava. No YouTube, na verdade, a gente está estudando a melhor forma, né? Algumas rádios nossas têm canal do YouTube, mas a gente está... Enquanto a pessoa está fazendo o programa, também tem o vídeo, né? Isso, transmitindo. em alguns programas. E a gente também, hoje, a gente faz muito de gravar aqueles videozinhos, né? Então, todo mundo está com as mídias sociais, então já conhece a gente, né? É verdade. Gente, tem uma coisa muito maravilhosa desse casal, é o seguinte. Você trabalha na parte da Técnica da rádio. técnica da rádio. A parte não no microfone. Atrás. Atrás do microfone. É os E bastidores. você trabalha com o microfone. Quer dizer, é a corda e a caçamba, né, gente? É muito gostoso, assim, é uma equipe mesmo, né? A gente vai se legal. ajudando. Ele Deixa me ela ajudou,
Ele me ajudou muito, muita coisa. Eu fazia só locução. Aí ele, bem, por que você não opera a mesa também? E aí lá em São Paulo eu comecei a operar a mesa também, que aí dispensa alguém que teria esse trabalho. Ele que me incentivou, ele me deu muitas dicas. Olha, meu amor, você faz assim, por que você não faz desse jeito? Olha só, eu também tenho essa graça, porque eu sou radialista também, DRT de radialista, graças a Deus, né? Tenho o maior orgulho disso. E a frase que o pastor Jonas falava, né? Que a igreja optou pelos pobres e os pobres optaram pelo rádio. É muito bonita essa frase, o pastor sempre falou, lembrando Como é que é? frase. A igreja optou pelos pobres e os pobres optaram pelo rádio. É. E o pobre gosta de radinho, atirando leite, porque não precisa parar. É verdade. Para ele continuar trabalhando, né? Verdade. Dono de casa, ela não precisa, aí vai, né? Vai o dedo junto. Então, e eu sou casado também com uma fonoaudióloga, então você imagina o que é. Acorde. Né? É a corda e a caçamba, né? É. Mas, em meio a tudo isso, né? São casados há quantos anos? Ixi, 15, nós 15. casamos Ah, a gente tem que fazer as contas pra mudando. Geralmente que, né, o homem sempre fala, a mulher já responde na hora. 15 anos de casado. E quantos filhos? 2. 2. Aí. São 2 filhos maravilhosos que a gente conhece, que a gente dá carona também muitas vezes, né? Conta a história desses 2 para nós. Então, o começo de tudo foi com a formação, né? O Nelsinho nos acompanhou uma época e nós levamos para ele, né, bem? Nós fomos partilhar com ele o que estava no nosso coração para aproximar mais, quer dizer, deixar que Deus fizesse no nosso coração aquilo que Ele queria, a vontade de Deus. Eu lembro direitinho, você falou assim, Deus vai realizar a vontade dEle na sua vida. Eu falei, ipa, então vamos lá. Se vai realizar, vamos esperar, né? Porque assim, foi nesse tempo. E aí a gente partilhou com o Nelsinho as nossas dificuldades, aquilo que a gente estava vivendo, e o Nelsinho nos orientou, né, bem? Foi quando nós estivemos lá com o doutor Djalma, e o doutor Djalma escreveu lá, né? Mandou o bilhetinho dele, nós partilhamos com o Nelsinho falou, então, tá aí, segue em frente. Doutor E nós- Djalma, doutor- um homem, Sempre. um filho do Padre Jonas. Quando ele tinha 15 anos, ele falou assim, eu vou seguir o Padre Jonas, mas eu quero ser médico. Eu falei, tá bom, então a gente se encontra lá na frente. E foi realmente isso que aconteceu, né? Ele se formou, mas é um filho do Padre Jonas, né? E o doutor Djalma foi muito legal, porque ele me acolheu, né? Ele pediu para fazer cultura, né? Eu fiz. Aí ele falou, Vanderlei, olha, eu não atendo nesse caso, né? Isso daí não é minha área, mas eu vou estudar. E aí as respostas vai vindo. E aí ele teve a resposta. Né? Ele é muito franco, né? Ele foi Tá muito bom. verdadeiro, Ele- foi muito direto, isso foi muito bom. E aí quando ele deu a resposta, ele falou assim, olha, você não tem problema com a infertilidade, você tem fertilidade. Não é o 100%, mas né, Deus pode, né? Deus faz de uma infértil um fértil, né? Então, estava na mão de Deus e a gente ficou trabalhando isso no nosso coração também, rezando, né, pedindo a Deus. E Deus foi nos orientando. E aí nasceu o Alain e a Alessandra no nosso coração, no dia 2 de outubro, dia do Anjo da Guarda. Olha só. Foi o dia que nasceu o Alain e a Alessandra. Juliana, as pessoas às vezes se angustiam, eu não consigo ter filhos e tal, mas muitas vezes Deus quer dar pela adoção e as pessoas ficam sofrendo. O Diago Baldi, depois de 10 anos de casado, teve 3 filhos, né? Porque Deus pode fazer também, e isso tá. Mas é um parto, né? É um parto com dores, com apreensões, com tudo de um parto. Eu vejo assim, a nossa vida, ela nunca é previsível, né? A gente faz todos os nossos planos e às vezes não se realizam do jeito que a gente quer. E com a gente, quando não vinha o filho e tal, e a gente foi percebendo nessa dificuldade da fertilidade e tal, eu fui me abrindo. Eu fui me abrindo muito, eu ficava muito atenta a detalhes, né? Aí uma vez, eu lembro uma pauta de programa contando uma parte da vida de Santa Teresa d'Ávila, né? Ela não era santa ainda, era Madre d'Ávila não, Calcutá, Madre Teresa de Calcutá. Ela cuidava de pessoas que de repente tiveram uma gravidez indesejada e era de periferia e algum abuso e tal. Ela cuidava, acompanhava aquela gestação e falava, eu vou arrumar um casal para cuidar dessas crianças e tal. E
e ela conseguia que aquela criança fosse adotada por um casal que estava querendo ter filho e que não tinha. E aí, outras histórias assim que eu fui vendo, eu fui entendendo assim que a infertilidade biológica não era um impedimento para eu ser mãe. Que aí eu fui vendo, existe a adoção, né? É como assim, aquela porta foi se abrindo. Porque quando a gente descobriu, né, que não podia ser pai biológico, primeira reação foi assim, de não querer ver uma mulher grávida, porque eu me refletia nessa dificuldade. Esse meu desejo, sonho, que a gente casa querendo que os filhos tenham a nossa carinha, tudo. Mas eu fui me abrindo, eu tenho essa característica, sabe? Eu me abro. E eu me abri. E aí, quando eu fui conversar com o Vanderlei, né, ele não estava aberto. E ele falou, não, mas se Deus está falando com você, ele vai ter que falar comigo também. Você sabe dizer quanto tempo Porque foi? Deus não está falando comigo. Quanto tempo foi esse processo de você aceitar? Foi logo? Porque ali tem uma pessoa vendo. Foi do dia para a noite que você aceitou? Ou você mesmo falou que você podia ver uma mulher grávida, que você sofria, o Vanderlei também ficou resistente. Quanto tempo mais ou menos que durou essa resistência, digamos assim? Foi um processo? Foi do dia para a noite? Olha, o total assim, do processo, em mim deve ter sido uns 3 anos a 4. Meu Deus, olha só. Do casamento, né? Sim, que a gente sim. foi descobrindo e tal, fomos tendo a certeza aos poucos. E aí, quando eu me abri, que aí eu vi que o Vanderlei estava fechado, eu pensei assim, eu olhei a atitude da Virgem Maria, que ela silenciava, guardava no coração e ia rezando. Aí, 6 meses depois, o Vanderlei se abriu, porque assim, eu parei de insistir, eu vi que não era por aí, e foi muito interessante que o padre José Augusto parou a gente e falou, olha gente, tem tanta criança precisando de um lar, e vocês com tanto amor para dar, já passou da hora de vocês adotarem, não sei o que e tal, conversou com a gente. Primeiro ele parou a gente e marcou atendimento, e depois ele atendeu no atendimento, ele conversou bastante sobre isso. E aí o Vanderlei brincou comigo, quando a gente saiu desse atendimento com ele, com o padre Augusto, ele falou assim, meu bem, você combinou, né? Você combinou com o padre, né? Aí eu falei, gente, depois dessa, que mais, como eu vou esperar que ele vai se convencer? Né? Só que aí ele demonstrou que era só uma brincadeira, né? E falou, vamos procurar um fórum para a gente abrir, né, esse processo de adoção. Gente do céu, nós estávamos brincando no começo do programa, mas está vendo que o tema nosso, para onde é que está indo? O tema aqui é essa adoção maravilhosa. E quando vocês dois falavam, eu pensava no que a gente está assistindo agora. Está pensando, epa, está falando comigo. É com você mesmo que estamos falando, viu? Agradecemos a credibilidade do nosso programa, né? É isso mesmo. Eu sentia, a gente vê, né, caindo no coração, no seu coração, o que a Juliana e o Vanderlei estão partilhando com a gente. Essa história vai continuar. Já foi o primeiro bloco, meu Deus do céu. Vai ter que ter 6 blocos esse programa aqui. A gente volta já com essa história linda do Vanderlei e da Juliana. Que bom, estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje o tema muito bom, o amor tudo suporta. Quem está conosco é o Vanderlei e a Juliana, estão conversando um pouquinho sobre a sua vida. Mas eu queria, antes de voltar a falar com eles, 2 coisinhas. Monsenhor Jonas tem uma frase muito legal. Como que é, bem? Frase do Padre Jonas. Não desista de ninguém, pois Deus nunca desiste de ninguém. Deus nunca desiste de ninguém. Então você também não pode desistir de ninguém. E olha só, esse mesmo Monsenhor Jonas, Padre Jonas para nós, cá entre nós, né? Ele fez essa novena. Como é linda a nossa família. Está aqui, ó, uma foto da linda família que Deus deu para Juliana e para o Vanderlei. Né? O Padre Jonas, inspirado pelo cuidado com a sua família, como é linda a nossa família, ele fez esse livro, Como é linda a nossa família, de forma simples, direta, indica o caminho de crescimento e cura. Então ele foi inspirado e fez essa linda novena, que na capa está o Vanderlei, está a Juliana e os seus 2 lindos filhos, né? Então, Ju, conta para nós quantos anos eles têm, como é que surgiu os 2, qual o nome deles? Como é que foi o parto? Como é que foi esse parto? Quer saber a idade hoje ou vamos... Hoje vamos saber como... né? Hoje eles estão. Ela tem 21 e ele tem 17. Olha só. Tem 8 anos, né, que eles vieram. Ele tinha acabado de fazer 9 e ela tinha 12 anos. E assim, surgiu assim... A adoção, quando a gente vai adotar um bebê, demora demais. Às vezes 10 anos, a pessoa fica muito tempo na fila. E
a gente fez um curso, que é um curso obrigatório para entrar para o Cadastro Nacional de Adoção. Nesse curso, tinha 2 psicólogas conversando e elas falaram sobre adoção tardia. Foi ali que a gente ficou sabendo assim, até desse termo, né? Curso Adoção presencial? tardia. Presencial. E aí elas mostraram vários depoimentos de casais que adotaram crianças mais velhas. E uma frase que me marcou demais: se as crianças são amadas, elas conseguem superar. O amor transforma, elas conseguem, sabe, escrever uma história nova se elas se sentem amadas. Então, isso aí foi algo, assim, marcante, né? De refletir, né? Que amor que eu estou dando. Porque eu fui entendendo que muitas adoções, às vezes, não davam certo, porque a criança, às vezes, perdia os pais, o tio adota, mas o tio trata diferente dos filhos, aquele sobrinho. Então, vira aquele, é filho adotivo, mas não é. É porque ele não recebeu o amor que ele precisava para superar. Porque a criança, ela precisa sentir o amor, o adolescente ainda precisa, né, dessa segurança dos pais, né, diante dos desafios. Então, eu fui entendendo essa diferença, né, de uma adoção realmente, assim, que você tem consciência do que você está fazendo, né, que você não pode desistir jamais dessa criança. Eles falaram muito isso também, né, tenha certeza, né, durante todo o processo eles falaram, tenha certeza do que vocês estão fazendo, porque isso já é lá na frente que eles falaram. Porque essa criança já foi rejeitada uma vez, né? Então, para que não tenha uma segunda rejeição, que é muito duro, né? Mas, então, nesse curso, eles falaram isso, falaram da adoção tardia, e aí a gente ampliou um pouquinho, porque a gente queria adotar no máximo com 2 anos. Para mim, já estava demais, já estava muito. Tinha que ser, para mim, tinha que ser após o parto, assim, já, para não ter traumas, assim. E aí a gente se abriu a adoção até os 5 anos, depois desse curso. Foi muito bom, os depoimentos assim, realmente nos convencem, né, de famílias que adotaram e tal. E que, né, eles levaram muitos depoimentos, é muito interessante esse curso. E aí a gente se abriu até 5 anos. E o Vanderlei, em missão, um belo dia, ele chega em casa. Isso a gente foi visitando alguns abrigos, a gente foi tentando, e estava aquela dificuldade, né, de encontrar uma criança, a gente rezando. Porque tem muito bebê nos abrigos. A gente conheceu muito bebê, carregou tal, mas assim, eles estão ainda no processo de tentar que uma avó adote, que um tio adote, porque o processo é assim, só depois que ninguém do sangue adota ou pode criar, aí que é liberado para adoção. E aí os menores já tem os que estão na frente na fila. Então, tipo assim, a nossa fila teriam vários que iriam, até chegar a nossa vez demoraria. E nesse processo, né, a gente vem fazendo esse curso e tal, a gente se abriu até os 5 anos. E o Vanderlei, ele é muito ousado, né? Um belo dia ele veio de missão, ele estava na nossa rádio de Cambuquira, é Minas, né? Sul de Minas. E ele chegou com uma história, né, Bem? Você quer contar? Posso contar. Mas Deve contar, porque você que não queria a princípio... Antes de queria, contar, eu quero contar também uma graça, que foi uma... Eu estava de férias, a gente teve um tempo de férias, e aí o Monsenhor Jonas falou, Vanderlei, aproveite suas férias para você ir aos abrigos, já vai passando, vai vendo. Aí eu estava no litoral de São Paulo, de lá eu fui num abrigo lá em Pedreiras, do Padre João, era da comunidade, de uma comunidade lá de São Paulo. João Henrique. O Padre Antonello. Aí nós estivemos lá nesse abrigo. Aí encontramos tantas crianças, almoçamos lá com eles, passamos o dia lá, parte da tarde toda, e nada daquilo ali mexeu no nosso coração. A gente viveu aquele tempo. E aí, passou o tempo, eu saí em missão, como disse a Juliana, estava em missão, estava em Cambuquira. E eu perguntei lá para o vice-prefeito da cidade, que estava lá, que eu conhecia, né? Falei assim, ô fulano, você tem aí o contato do abrigo? Eu queria visitar o abrigo, porque a gente está na fila de adoção, e eu queria conhecer o abrigo, vai que tem uma criança para adotar. Aí ele falou assim, Vanderlei, faz agora, faz o seguinte, tu pega teu carro aí agora, tu vai lá no fórum e fala com o promotor, e fala que foi eu que falei, o nome dele é Juninho, meu amigo lá de Cambuquira, né? Quero dar um abração pro Juninho, que ele foi a causa da nossa linda família, né? Graças a Deus, ali surgiu já os nossos filhos. Aí ele falou assim, vai lá, fala com o promotor. Eu falei assim, falar com o promotor? Quem sou eu? Não, mas eu vou. Falei, eu vou. Estou aqui mesmo. Aí estava junto com um amigo, funcionário, nós paramos em frente, paramos no fórum. Aí cheguei lá, falar com o promotor, quem é você, Vanderlei? A secretária me atendeu.
Aí a secretária falou assim, mas você quer falar com quem? Não, é o Juninho que pediu para que eu fale com o promotor. Mas quem é você? Aí deixei meu nome e tal. Aí, então espera um pouquinho que ele vai te chamar. Aí sentei lá, fiquei esperando. Esperando, daqui a pouco o promotor... Estava sozinho com a Juliana? Não, eu estava sozinho, eu estava em missão. Você estava em missão. Eu estava trabalho pela rádio. trabalhando na manutenção da rádio. Olha só. E nessa manutenção, Deus também estava fazendo uma manutenção aqui, sabe? Olha, que lindo. Aí foi muito isso. Aí quando eu cheguei lá, o promotor falou assim, não, Vanderlei, senta aí, senta aqui, vem cá, chega aí, eu quero conversar com você. Aí começou a perguntar, falou, mas você é lá do estado de São Paulo? Aqui em Minas Gerais? Não tem condições de você adotar aqui. Você vai ter que mudar a sua transferência, você tem que transferir para cá. O outro, o perfil de adoção de você, você está com 5 anos no perfil, o que eu tenho para adotar aqui já tem 12 anos, 9 anos. Eram 2 irmãos, né? Eram 2 irmãos. Aí eu falei assim, mas olha, fica tranquilo, Vanderlei, vai para sua casa, fica tranquilo. Qualquer coisa, a minha secretária vai te ligar. Aí tudo bem, fui embora. Cheguei aqui, conversei com a Ju, falei, bem, é o seguinte, eu conversei com o promotor, ela falou, que isso? Como assim? Como assim? Não, eu assustei com a outra parte, quando você falou a idade deles. Aí eu conversei com o promotor, falei de umas crianças, ele falou que tem um casal de criança lá, tem um casal, e que estava disponível para adoção. Aí eu falei, tudo bem, então tá bom. Aí eu falei, só que a menina tem 12 anos e o menino tem 8 anos. E a reação dela? E aí a reação da Gil? 0% de chance de adoção. 0. Eu falei com ele, não tem condição de adotar adolescente. Foi sua reação imediata, foi essa? Eu falei assim, meu Não amor. tinha condição. Eu não me sentia, Aí eu falei sabe, assim, preparada para adotar adolescente. Aí eu falei assim, meu amor, é o seguinte, através dessas crianças a gente pode conhecer outras, então vamos ficar aberto, porque Deus pode... Vamos lá, ele falou, vamos lá. Vamos ver. Ele insistiu muito e aí eu fui. Passou com ele. uma semana, a secretária me ligou. Era numa terça-feira. Eu falei assim, olha, secretária, na terça não dá, porque eu tenho que me programar aqui para poder sair, não dá para sair assim de qualquer jeito. Ela passou aqui, uma sabe? data, né, que daria numa terça. Dava numa terça. Aí eu falei, pode ser na quinta-feira? Ela falou, pode, sim, quinta-feira. Então tá bom, quinta-feira você vem. Aí pegamos o carro aqui de manhã e fomos para Cambuquira, conversar com a assistente social e o promotor. Mas a gente combinou que a gente não ia ver as crianças, a gente ia só conversar com ela, para ela conhecer a gente e para ela, assim, tipo, se aparecer uma outra criança mais nova, que ninguém na região lhe quisesse adotar, ela poderia entrar em contato com a gente. Foi esse o nosso combinado. Vocês lembram que vocês conversaram no caminho para Cambuquira, nesse dia? Então, eu tinha ganhado um livro que chama Adociação. E eu gosto de ler, né? E aí, como eu leio, tipo assim, se eu ler 5 livros, o Vanderlei lê uma página. E aí, assim, a forma de eu passar o conteúdo das coisas quando eu gosto, eu vou lendo, às vezes, algumas coisas mais interessantes, e ele gosta, entendeu? E aí eu fui lendo alguns trechos desse livro, que contava um caso de um menininho que tinha uns 8 anos, que foi adotado. Essa mãe que adotou contou, foi contando as superações, foi contando as experiências dela. Eu ganhei. O Ulisses, nosso irmão de comunidade, que me deu, falou, olha, eu ganhei esse livro, mas eu acho que é para vocês. E o livro é muito bom, me ajudou bastante também a me abrir mais também. E eu fui lendo alguns trechos, então a gente foi nessa expectativa, assim. Olha só, gente, quero ressaltar algumas coisas. Primeira coisa, ela se abriu primeiro, ele não se abriu. Ela esperou uns 6 meses, rezando, não... Depois ele se abriu, ela se fechou. Depois aí eles juntos foram, então, um processo. E uma coisa que saltou para mim, que o Pastor Jonas fala nos escritos dele, é na missão que tudo acontece. É na missão, até que o estado de vida, é na missão. Eu estava no Morumbi, 120 pessoas dentro do Morumbi, mais 20 mil lá fora, e eu ministrando. Lá no meio de 120 mil pessoas, eu estava do lado do Pastor Jonas fazendo a minha missão. Tinha uma fonoaudióloga que ouviu a minha voz. Não que fosse uma bela voz, mas ouviu a minha voz. E essa fonoaudióloga falou, quem é? Vou lá ver quem é. Eu estava cumprindo a minha missão. Então, o Padre Jonas tem umas frases que realmente a gente obedece. Ele falou, aproveita essas férias, vai resolver isso. Já estava a bênção ali. Já, né? Então, eu não me arrependo de ter obedecido o Padre Jonas em nada na minha vida. E esse homem tem as frases maravilhosas, é na missão. Vocês confirmam isso?
Que é Com na missão. certeza. Nossa, ó, tem um fato bem antigo que eu lembro, porque assim, vamos sair um pouco do tema da adoção só para eu contar isso, que envolve o diácono. Eu e Vanderlei, a gente namorou muito tempo longe, porque na missão, né, cada um estava desempenhando funções, ele estava em São Paulo, eu estava em São José dos Campos. E toda vez que a gente namorando, a gente tal, queria estar na mesma missão para ali conviver mais, né? Porque namoro é conhecimento e tal, e a gente demorou muito para aproximar. Aí eu lembro que eu estava em São José, a minha casa, tinha outros missionários que também namoravam, e a gente veio para uma formação de casais que teve em Cachoeira Paulista. São José até aqui é 1h30, né? Até Cachoeira Paulista. E aí, o diácono fez uma formação maravilhosa, mas a gente estava sem a pessoa para poder viver todo aquele contexto de namoro. A gente só veio para a formação, mas não podia vivenciar o namoro ainda, pela distância, né? A gente se encontrava assim uma vez no mês e tal. E aí eu fui perguntar para o diácono, eu falei, diácono, mas e aí, quando é que... E o diácono, se você era conselheiro, né, do Conselho da Canção, eu fui perguntar. Geral, né? Informação geral também. Eu falei, diácono, e aí, quando é que a gente vai poder estar mais próximo? Eu e o Vanderlei, que a gente já está muito tempo longe. A gente não tinha vivido nenhum tempo próximo na mesma casa de missão. Aí você falou assim, Juliana, o que eu tenho para te... Você até ficou condoído, né? Você falou, o que eu tenho para te dizer é que a missão, ela está devendo para vocês. Vocês estão se doando pela missão. O que vocês estão dando a mais pela missão, entendeu? Deus não vai deixar faltar. Né? Você colocou... E eu levo a sério. As pessoas falam para mim, eu levo a sério. Entendeu? Então eu entendi, né? Deus estava abençoando aquele tempo de missão nosso lá atrás. E quando a gente casou, teve pessoas que falavam, nossa, Juliana, mas né, vocês namoraram à distância e tal. E Deus me deu uma sabedoria para responder para essa pessoa, né? Eu falei, olha, eu não sei o meu futuro. Eu não sei o que o futuro me reserva, mas o que eu sei é que nesse tempo Deus nos formou, nos preparou, nos preparou a saber esperar, saber superar. E dito e feito, né? Que a gente ia passar essa dificuldade e conseguimos viver bem. Então foi tudo um treinamento, né? Fala do seu namoro para eles, como é que foi que seu namoro, você entrou na comunidade? Quando eu entrei para a comunidade, o Nelsinho foi para Brasília. Quem mandou para Brasília? Padre Jonas da Bíblia. Aí, tá vendo? Padre Jonas da Bíblia, olha, dos prédios ali, a sala dele ali, e a casa, na Vilinha, morava a última casa. E eu com ele, e ele falando comigo, eu fui almoçar com ele esse dia, andando no meio da chácara. Ele falou, eu preciso mandar alguém para Brasília, o Paulinho vai fazer teologia lá na Colômbia, não sei em quem eu mandar. E eu falei, ué, padre, manda eu. Ele falou, você vai, meu filho, padre, só tá eu e o senhor aqui conversando. E a Márcia tinha acabado de entrar achando que ia entrar em Cachoeira para trabalhar como fono. Eu falei, não, você vai para Queluz. Entrei para Queluz. Vai para Queluz. Nós namoramos, noivamos, eu em Brasília, 2 anos. Eu em Brasília e a Márcia aqui, em Queluz. Queluz, foi Cachoeira. E nós namoramos, ficamos noivos, e 3 meses antes de casar, viemos morar em Cachoeira, fazer o curso de radialista. E aí, mas na missão, o que eu falei para você, Deus deu a graça de viver, né? E confiar nessa palavra do Padre Jonas. Que eu estou sentindo que o Padre Jonas, no pano de fundo aí está o Padre Jonas, né? Não é você que fez a cabeça do Padre Jonas, que ele que fez a sua cabeça. Não é você que fazia a cabeça do Padre Jonas, né? E o Padre Jonas gostava muito dos cabelinhos bem cortados, né, bem? Meu bem, a conversa está muito boa, mas vocês estão nesse fecho agora falando sobre essa situação da adoção, né? Sim. Conta, assim, a gente vai ter daqui a pouquinho um breve intervalo e eles vão contar para a gente, então, como que o Vanderlei conseguiu, então, convencer a Juliana convenceu o Vanderlei, né? Foi o duplo a situação. E como que realmente esse casal de irmãos veio parar na família de vocês e hoje formar essa linda família, né? Como é linda a nossa família. Então, aguarda só um minutinho, daqui a pouquinho a gente já vai ver esse fechamento dessa história tão linda, uma história tão linda de amor, né? Até daqui a pouquinho. Frase do Padre Jonas. O Senhor confiou a sua família a você para ser conduzida ao céu. Padre Jonas da Bíblia. Vocês têm alguma dúvida disso? Não tem, né? Gente, nós estamos falando com esse casal aqui, falamos muitas coisas, então a gente vai e volta, mas tá maravilhoso esse programa. Meu Deus, que coisa linda. E agora, estamos falando sobre a adoção. Como é que foi esse processo de aceitação sua e o primeiro olhar naqueles 2 que vocês iam adotar? Foi forte. Eu
vi assim que Deus ele vai conduzindo todas as coisas, né? A partir daquele momento que eu e Juliana, nós estivemos lá a convite do fórum, né? Para a gente participar e ver como estava tendo aquele momento, né, que eles estavam nos apresentando, que a gente foi lá porque a gente foi convidado, né? A Juliana já expressou o desejo dela, e aí a Juliana chegou lá no fórum, eles começaram a conversar, e conversa daqui, conversa dali. Assistente social conversando com a Assistente gente. social, desculpa. Assistente social começou a conversar com a Ju. Aí a Juliana começou a ficar tão interessada. Sabe, Nelson, quando você fica interessado em alguma coisa? Interessado. E você mesmo? Eu fiquei assim, assustado. Falei, Quem não estava "Opa!" interessado começou a... Falei, gente, Vanderlei. E a Juliana interessada, e só levando assim. Eu falei assim, meu Deus, onde que a Juliana quer chegar? E a mulher contando das crianças, falando, né, como que as crianças eram, como era aqueles dois jovenzinhos, né? A idade, 9, é bom lembrar, né? 9. ele tinha 8 e ele fez 9 nesse processo, tanto que a gente foi fazer o aniversário dele lá no abrigo. 8 Estava fazendo... e ela 12. Isso. E aí, como é que foi? De lá você já foi? Aí a Juliana que vai contar. Não, então, Como é que foi, Juliana? Não, Primeiro então, essa assistente social foi falando coisas muito bonitas deles. A Alessandra ajudava a cuidar das outras crianças no abrigo. O Alan, se você desse, ela deu esse exemplo, se desse um pacote de bala, ele oferecia para os outros. Começou a falar coisas bonitas. Aí eu falei, mas como que essas crianças estão aqui até hoje, se eles são essas crianças assim? Aí ela falou assim, olha, tão boa. É porque ninguém dá esse passo que vocês estão dando. Ninguém veio aqui perguntar deles. Ninguém veio procurar por eles. Foi forte isso aí, né? Foi forte. E eu fiquei muito tocada com isso, né? Porque a gente já tinha feito todo esse processo e essas crianças, ela falando tão bem, né? E aí ela falou assim, olha, não parece que são crianças que passaram pelo que passaram, porque são crianças, assim, merecem realmente um lar. Então ela foi falando muito bem. Então isso foi me tocando, né? E aí eu falei, mas você tem foto deles? Aí ela falou, não tenho foto. Porque eu comecei a ficar interessada, eu queria ver o rostinho, né? Aí ela falou, mas a gente pode ir lá a gente pode conhecer hoje o Alan. Não, a Alessandra, confundi. A Alessandra, porque o Alan não dá, porque ele está na escola. Mas nesse mesmo dia? No mesmo dia. Que foi dia 2 de outubro, dia do Anjo da Guarda. E o coração? Que aí a gente ficou tocado com isso também, né? O Evangelho falava, quem acolhe um desses pequeninos é a mim que acolhe. A gente foi ligando as coisas, né? Aprendemos com quem? A ligar os fatos? Bom, o senhor Jonas nos Nada é ensinou coincidência, isso, né? tudo é providência. E a gente viu, nossa, a gente tinha esse Evangelho. O Vanderlei chorou na missa, nesse Evangelho e tal. Porque foi depois, né, a missa. Quando a gente participou, a gente já tinha voltado de Cambuqueira, foi só à noite. E quando ela falou assim, olha, a gente dá pra gente conhecer a Alessandra, porque ela já estudou de manhã e já era de tarde, né? Então ela estava num projeto social da prefeitura de artesanato. Então lá a gente consegue ir, a assistente falou. Então vamos, né? Vamos. Aí fomos e chegando lá foi muito interessante, que ela combinou, ela falou assim, olha, vocês não dão a entender nada que vocês estão interessados neles, a gente vai falar que vocês estão conhecendo a escola, essa escola de artesanato. A gente vai falar todo mundo pelo nome, chamar pelo nome. Quando fala Alessandra, vocês vão saber, disfarçadamente, vocês vão falar o nome dela. Aí foi muito interessante. Quando ela falou Alessandra, e que eu vi a Alessandra, naquele momento eu senti que era minha filha que estava ali. Eu senti muito forte, Ai, que lindo. que era minha filha. Aham. Que estava ali na minha frente, senti aquele amor assim por ela e falei, eu tenho que levar ela para minha casa. Então foi muito forte assim. Aí ela falou assim, vou ter que levar para minha casa. Eu falei, então vamos levar os dois, porque o Alan também é nosso filho, é irmão dela. E vão levar os dois. Meu Deus. Aí tem que ser os Não, dois. e a gente também, como a gente já estava inteirando 5 anos de casado, a gente fez esse cálculo, né? A gente poderia ter 2 filhos já. Não foi porque a gente não quis. Então a gente também fez esse cálculo, né? Então vamos, né, adotar os dois, são irmãos. E quanto tempo levou para vocês levarem para casa mesmo os dois? Acho que foi aqui. Não, peraí. De outubro a dezembro, 2 meses. Foi muito rápido. Muito rápido. E conta pra gente, quando eles chegaram, como é que foi a adaptação? E eu acredito que já faz 8 anos, né? É uma adaptação constante, né? Porque a gente que também tem filho que é nosso, a gente está sempre se adaptando com eles, né? Sim. Porque eles vão mudando, vão crescendo, né? Mas quando eles chegaram? Olha, foi um desafio muito grande, né? Eu fiz terapia, que é, né, atendimento, para saber lidar a parte humana, né? Porque a gente é muito espiritual, mas a gente é humano também, né? Então, como lidar com o jovem, para eu saber me cuidar também, para eu estar bem.
direção espiritual, tudo isso a gente teve, né? E também a gente conversou com a psicóloga deles de lá. E a psicóloga deles de lá e uma outra assistente social, sem ser a do fórum, da prefeitura, de um outro projeto lá da prefeitura, elas ficaram amigas nossas. Então, às vezes, a gente ligava para elas. Elas falavam, não, vocês vão conseguir, vocês vão achar o caminho. E isso dava segurança nos desafios, porque os desafios eu acredito que são muito parecidos com outra família qualquer. Tinha uma coisa especial que um assistente social é um amparo, um apoio muito grande, é uma rede de pessoas que se envolvem, né? A assistente social daqui, de Cachoeira, na época, na verdade não tinha de Cachoeira, é a de Cruzeiro que vinha para cá, o de Guará, não sei, que vinha atender aqui em Cachoeira. Então, aí ela falou assim, olha, gente, antes da gente adotar, ela falou, quando vocês adotarem, a cada atitude dessas crianças que vocês adotarem, lembrem-se que tem uma história por trás. Então, algumas coisas a gente conversava muito e a gente ia lembrando no dia a dia, né? Então, algumas coisas que foram difíceis, assim, de rejeição e tal, eu sempre lembrava, né? Não é culpa dela, é a história dela. Mas, assim, tentando ser mais claro, assim, a gente foi superando muitas coisas, a gente muito em oração, a gente foi tendo... Nossa, eu falo assim, na época da adoção, eu falo, não sei como que não furou meu chão, porque eu dobrava meu joelho e rezava muito. Porque tinha coisa que eu não sabia lidar. E realmente, como lá quando eu falei não, porque o adolescente, ele está numa fase difícil, né? Então, eu acredito que a oração me deu muito sustento. Eu falava isso com as pessoas. Quando as pessoas vinham falar comigo, vinham conversar comigo, eu falava, né? Vida de oração, confiança em Deus. A gente viu até um processo dela querer estar lá na família dela, ela quis voltar. Então, aí que vamos chegar nesse ponto. Então, veja bem, estamos falando da adoção. Ela queria, ele não queria. Depois ele queria, ela não queria, e acabou querendo, e quando ela viu a filha, ela falou, essa é minha filha. E aí aconteceu isso, como é que foi essa adaptação e essa fase que a filha, porque era a filha, quis voltar. Como é que foi isso? O que vocês viveram neste momento? Olha, é duro, né? Porque você está ali cuidando, né? Você tem um afeto, você investe, né? O pai investe nos filhos, né? Sim. Dá todo o carinho, dá tudo o que precisa, daquilo que a gente pode. E eu vejo assim que quando a Alessandra, na verdade ela falou com a mãe, né? Ela falou com a mãe, eu quero voltar. Quis voltar para a casa da mãe. Ela tinha recebido ligação. Da mãe biológica. Hoje a internet não segura nada, né? Então um familiar falou, olha, sua mãe não está bem e tal. Isso mexeu com ela. E aí ela falou, tinha 12 anos. Eu quero estar com a minha mãe. Porque a mãe dela na infância protegeu muito, né? Tinha uma realidade difícil, mas a mãe tentou. Ao mesmo tempo, ela falou para você primeiro, queria voltar. Voltar para casa da mãe. Deixar vocês e voltar para casa da mãe. E aí? Como é que foi? Aí, quando a Juliana partilhou isso comigo, eu falei, meu bem, e agora? Nós temos que... Aí, eu conversando com o irmão, né? A história é longa, não dá para contar aqui agora, mas assim, Deus falou através de uma conversa com meu irmão, com a mesma dignidade que eu trouxe ela para minha casa, eu levaria ela para a casa da mãe dela. Aí marquei uma data para ela. Aí foi na data que foi assim, 2 semanas depois, a gente deu esse espaço para ela pensar, né? E ela fez de tudo para poder, assim, tivesse algum atrito, alguma situação, talvez pode ser que a pessoa esteja até não sendo, como é que fala, diretamente consciente. Ela ficou meio arredia naqueles dias, né? Regrediu um pouquinho. Regrediu, foi uma semana, na verdade. Ela fechou no tempo, né? E a gente não conseguia chegar. Eu falei assim, então tá bom, fica aí. A data é tal, no tal dia eu levo você para casa da sua mãe. Peguei o carro, abasteci. Fomos juntos, né? A gente foi. A gente viveu uma missão. Você levou, levaram ela para casa. E eu falei para ela, antes de chegar lá, falei, filha, quando eu chegar lá na casa da sua mãe, eu quero rezar por ela. Eu sou filho do Padre Jonas, e filho do Padre Jonas sabe como é que é, né? Aproveita a situação. Tem que aproveitar a situação. Tem que aproveitar. E cheguei no fim diferente. Cheguei lá na casa da mãe dela, entreguei a filha, falei, tá aqui, ó, um presente de Deus. Viveu esse tempo com a gente. É porque ela tinha feito 18 anos, né? Por isso que ela quis, aí ela já tinha liberdade. Então a gente deixou ela realmente viver o direito dela, né? Foi isso mesmo. E aí quando ela chegou lá, eu conversei com a mãe, né? Conversei com
com as pessoas que estavam lá em volta, as tias, né? As irmãs. E aí, falei para ela assim, falei, filha, fica com Deus, Deus te abençoe. Eu estou indo para a minha missão, você fica na sua missão. E essa volta para casa, como é que foi, deixando a filha lá? Estranho, né? Estranho. A gente viveu assim, ó. No período que ela estava em casa antes dela ir, eu vivia uma graça muito grande de sentir uma força muito grande de Deus. As pessoas vinham me consolar e eu acho que eu consolava as pessoas. Né? Vanderlei também. E a gente viveu com o Alan esse tempo, assim, Deus tocou meu coração. É como a família de Nazaré agora. Jesus, Maria e José. Vanderlei, Juliana e o Alan. Vivam bem esse tempo. E a certeza que Deus me deu é de que ela não se perderia. E a gente conversava muito isso, né? Eu tinha uma certeza muito clara que ela não se perderia, né? Então, assim, a gente viveu muito bem. E eu só posso entender que foi a graça de Deus. Eu tinha acabado de renovar minha consagração à Nossa Senhora, pelo método de São Luís Maria de Montfort. Pode ver que tudo está envolvido com a oração, né? E aí, né, nesse método, tem uma frase que me marcou nesse livro. A gente releu o livrinho e fala lá, o jardim que Eva nos tirou, Maria nos recoloca nele. Ela nos recoloca no jardim que Eva nos tirou, ou seja, né, o paraíso. E eu tinha pedido, nossa, Maria, me guarda no seu coração. Eu quero estar nesse jardim. E eu vivi, isso foi assim para mim assim muito forte, sobrenatural mesmo. E aí, como que ela, quanto tempo? E como ela viveu esse ela tempo? Ela ficou 6 meses. Ficou... E aí todas as vezes a gente reunia para rezar o texto em família, a gente olhava, né, para o quarto dela e pensava, oh meu Deus, se ela estivesse ali, mas não está. Deus guarda, cuida, Nossa Senhora cuida. A gente não deixou de rezar por ela, mas sem esperança dela voltar. E a gente fez a quaresma de São Miguel naquele mesmo ano por ela. Aí no último dia, ela ligou para a gente, pedindo para voltar, chorando. No último dia da quaresma de São Miguel. Ela que falou com vocês? Falou, pediu, falou que sim, tinha 4 meses que ela estava assim, ensaiando como que ela ia pedir, mas ela achava que a gente não iria aceitar ela. Porque ela sofreu muito nesse tempo todo lá, pior do que na infância. Foi pior do que o sofrimento da infância. Então ela chorou e pediu, que não dava, não conseguia nem dormir mais, por causa dos problemas, né, que envolviam lá. E aí a gente claro, a gente vai e tal. Inclusive, no sul de Minas tem o Padre Pepe, a Comunidade Magnífica. Querido. E o Vanderlei falou assim, eles são muito amados, amigo Padre Pepe, amigo do Padre Jonas. E por a gente ter esse contato com o sul de Minas por causa da rádio, né, a gente tinha um contato com ele. E aí o Vanderlei falou com ela assim, filha, e se você precisar ir antes da gente poder te buscar, a gente conversa com eles para eles, né, te acolherem lá e tal. Ela ficou uns dias lá, foi amada, magnífica, bem tratada. Viu a diferença já ali, né, naquele acolhimento ali, naqueles dias, até a gente poder buscar ela. No caso, foi o Vanderlei só que pôde buscar. Mas assim, por mais que tenha sido difícil, desde tudo da adoção, todo o processo de adaptação, eu falo assim, gente, que eu não queria ter outros filhos, eu não queria ter outra história, eu não queria ter outro nada. Né? Porque os nossos filhos, eles são maravilhosos. Olha que bênção. E filho hoje... é filho, né? Filho é filho. E como é que foi onde você foi levar e depois você foi buscar? Esse encontro de novo. É incrível, né? É algo assim que não tem que explicar, né? Não tem como explicar. Porque assim, quando eu fiquei sabendo que ela queria voltar... Você tinha esperança que ela voltaria? A gente rezava. Não, né? Só rezava? Só rezava. Não tinha expectativa? Não tinha, mas eu acompanhava, né? Assim, eu acompanhava, sabe como eu acompanhava? Pelo status do celular, pela fotinha do celular. Porque ela mudava muito as fotos dela. E eu não mandava mensagem. Esse tempo todo, ela só mandou mensagem num dia, que foi no Dia dos Pais. E ela mandou uma mensagem bem forte. Ela falou assim, pai, você é o melhor pai do mundo. Olha. Lá, ela morando lá, né? O choro de agora, teve o choro nesse tempo também, Vanderlei, vocês dois? Foi. É porque a gente é humano, né? A gente sente... Então, quando a gente conversava, era forte isso. Mas a gente via que Deus estava no controle, naquele controle. Por que ela? Por que a gente está vivendo isso? Né? A gente pergunta tudo para Deus. Quando Deus foi respondendo, e através dos momentos de oração, Deus foi trazendo essa resposta para nós. Aí um dia, já estava terminando a novena,
ela colocou no status dela, Na quaresma, né? de na São Miguel. quaresma de São Miguel, ela colocou no status dela assim, bateria fraca, 1%. Falei, meu Deus, Oh, meu Deus. que passa no coração dela? A gente como pai, né? Tá nessa distância, não tem o que fazer, vamos rezar. Aí Deus me deu uma inspiração. No momento da quaresma, eu peguei assim, comecei a gravar algo da quaresma, que estava ouvindo até com a comunidade REST. Eu gravei um trecho e mandei para ela. Escrevi uma mensagem para ela assim, filha, o Espírito Santo pode transformar você essa noite. Tá aí. Oh, meu Deus. É que foi no dia, ele tinha mandado essa mensagem, foi o dia que ela ligou pra gente. Ela disse que ela não tinha coragem. De falar E aí que ela queria voltar. E a gente entende assim que Deus moveu, né? O anjo da guarda dela ali foi empurrando, convencendo Que ela. bom que vocês deram o passo, porque senão ela ia ficar o tempo todo com medo, vergonha de dar o primeiro E passo. ela procurou- E a gente que tem que dar o primeiro passo, né? Mas o medo também de dar o primeiro passo, né? E ela disse que 2 filhas da comunidade que eram amigas dela daqui, que é a Ana Maria, filha da Márcia Antunes, o pessoal de casa talvez não vai saber direito, mas só para vocês saberem, e a filha da Roseni, a Bia, foram 2 pessoas que ela entrou em contato e elas falaram, fala com seus pais, eles vão receber você de volta sim. Olha o medo. E foram amizades que ela fez aqui, que ajudaram ela a dar esse passo, né? Já faz quanto tempo dessa volta? Ai, meu Deus, agora essa conta eu não lembro. Ela foi com 18, tem Faz tempo, tá vendo? Ela ficou 6 meses só, ela já tá com 21. 21. Faz tempo, ó, já. Gente, esse Superou ainda, programa né? está acabando desse jeito, assim, mas ele tem que ter uma parte 2, né? Tem que ter uma parte 2. E eu pensava que o tema é o amor tudo suporta, mas esse programa chama Love Story. Uma história de amor. Deve existir um bom lugar cheio de paz. Né? Então, muito lindo. Se você puder, diretora, pôr no final desse programa o tema Love Story, põe aí, que realmente é uma história de amor. Que lindo. E tudo começou de uma obediência ao Padre Jonas, aos princípios da Canção Nova. Olha que família. Que coisa linda, hein? Que o seu coração possa, então... Vamos rezar a oração de Nossa Senhora, porque, olha, é aquele programa que acaba, porque a gente não queria que acabasse, a gente queria continuar. queria conversar mais. Conversar mais, mas nós temos que terminar o programa, gente. O programa tem tempo. Mas a gente quer rezar essa oração e que você caia todos os seus medos por terra. Obrigado pelo testemunho de vocês. Obrigada, viu? Que bem fez para tanta gente que, olha, muitos abrigos vão se esvaziarem depois desse programa. Tenho certeza que muitas crianças vão ser adotadas para sempre. Vamos rezar então a Nossa Senhora Auxiliadora Protetora do Lar. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós os escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo o perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tiveste na palavra de Deus e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa, que vos foi consagrada. Amém. Obrigado pelo testemunho de vocês. Como a gente aprendeu hoje, né, amor? É tão bom. É por isso que eu falo, vocês, eu renovo o meu sim para a Canção Nova é para sempre. Cada vez que eu escuto um testemunho desse, eu falo, meu Deus do céu, nunca vou embora da Canção Nova. Que história maravilhosa vocês partilharam com a gente. Aprendemos com vocês. Olha só, e nós aprendemos com o Padre Jonas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Nossa Senhora Auxiliadora, abençoe você que está vendo agora, tire todo o medo você da adoção. Pela intercessão da Nossa Senhora Auxiliadora. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu Deus. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós,
Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Providência,